Olá, queridos, olá, amadas, aceitem a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ramiro Luiz, estou chegando para dar continuidade com o nosso curso de missiologia, onde estamos trabalhando a definição das quatro principais palavras que são por demais citadas nos púlpitos das igrejas, que são Evangelho, Evangelíssimo, Evangelização e Missão. Hoje a nossa terceira aula. Desejo antes estar lendo Mateus capítulo 10 e versículo 7 que diz, 6 e 7 que diz: Mas, diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Aqui nós estamos diante de um texto em que registrou o evangelista Mateus, falando a respeito que Jesus chamou 12 homens a ser seus discípulos e que esses 12 homens iriam pregar, anunciar a respeito do Messias, a respeito de Jesus. E o texto nos faz ciente que Jesus aqui delimita como deveria ser aquele trabalho, dizendo: mas ide antes as ovelhas de Israel. Vejam que Jesus aqui delimitou, dizendo: vai antes, pregai primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Esse texto ele já nos faz entender que aqueles que ele chamou deveriam atender aquilo que ele o havia delegado para que eles fizessem, que era serem anunciadores, porém o trabalho devia ser feito mediante as orientações, as delegações que Jesus estava delegando. Ou seja, para nós entendermos melhor, aqueles que vão a fazer a obra de Deus precisam saber como fazer e onde fazer. As coisas para Deus devem ser feitas, tudo coordenada, direcionada, isso pela direção do Espírito, pela direção da palavra de Deus. Nós estamos a falar, eu estou a falar sobre Evangelho, Evangelismo, Evangelização e Missão. Quero também deixar bem claro isso, que os termos que assumem suas devidas posições, mesmo estando em unidade, mesmo estando bem unidos com o mesmo objetivo, para uma mesma finalidade, caminhando em uma mesma direção, também, ou porém, cada qual atuam no devido tempo e espaço. Vejam que a Bíblia nos faz entender que essas quatro palavras, evangelho, evangelismo, evangelização e missão, mesmo que esses quatro termos, essas quatro palavras assumem suas devidas posições, elas estão unidas, entrelaçadas, estão em comunhão, mesmo cada uma tendo um objetivo de forma que parece ser independente da outra. Mesmo as quatro palavras estando com a mesma finalidade, mesmo as quatro palavras estando caminhando em uma mesma direção,
cada qual atua, trabalha dentro do seu tempo e dentro do seu espaço, sem nenhuma se misturar com a outra, mas todas caminhando, trabalhando e dirigindo-se em uma mesma direção. Pode perceber que, apesar desse assunto ser bastante comentado, mas a grande massa ainda não compreendeu de forma plena. Então nós percebemos que esse assunto, mesmo sendo tanto comentado, bastante comentado, mas nós também percebemos que a grande massa humana ainda não compreendeu de forma plena o significado, a ação de cada uma dessas palavras de uma forma una, completa, porém cada qual trabalhando, agindo no seu tempo e no seu espaço, sem que uma não toma a posição da outra. Muitos até confundem ou até mesmo se misturam, chegando a fazer confusão entre elas. Não é pelo fato de que um ou outro ter falado sobre esse assunto que não podemos mais tratar a respeito dele. Nós percebemos que há até pessoas que confundem, misturam. No lugar de falar de evangelização, fala de evangelismo. Em vez de falar de evangelismo, fala de missão. Mistura os termos, as palavras, coloca uma no lugar da outra e faz aquela confusão. Não consegue definir cada qual na sua devida posição e cada ação de cada uma dessas palavras. Mas assim, pretendo falar sobre cada qual de forma individual, mas tentando fazer ou trazer a ligação e mostrar a semelhança existente entre parte, desvinculando cada qual sem separar a unidade e cada função, vendo a associação em que estão ligadas. Então esse assunto, esse conteúdo, essa disciplina tem por objetivo estar tratando de uma forma a cada uma dessas palavras de forma individual, mas mantendo ou desvinculando, ou seja, mas revelando, trazendo ao entendimento a ligação que ambos estão, que todas estão ligadas, assim também como mostrando a semelhança existente em cada qual, desde que cada qual é individual e tem a sua atividade, tem a sua semelhança, mas trabalham aparentemente desvinculada, mas trabalham em unidade, agindo dentro dos seus princípios, da sua função e caminhando para o mesmo rumo, em um mesmo rumo, caminhando para o mesmo destino, com a mesma intenção. Entendo plenamente alguém que pensa de outra forma, ou ao contrário, não entendo quem acredita que esse assunto já está esgotado, que não há mais nada a ser falado. Apenas penso que isso é equívoco. Então eu entendo plenamente alguém que pensa de outra forma, que acha que é de outra forma, mas também não consigo entender alguém que acha que esse assunto já está esgotado e, portanto, não tem mais o que comentar dele. Então a Bíblia, ela é infinita, a Bíblia é muito profunda, a ponto de que nós não conseguimos desvincular ou revelar, explicar tudo o que ela nos diz, por ser a Bíblia uma palavra tremenda, profunda, a nossa mínima compreensão. Porque não é verdade. Há muito ainda a ser explorado. O que realmente eu vejo é que existem muitas dificuldades de entendimento
por parte de alguns. Nisso é necessário bastante empenho nos estudos e pesquisas, sem esquecer da oração, porque através da mesma o Espírito Santo ajuda-nos a entender as coisas de Deus relatadas em sua palavra. Então esse assunto, tanto como tantos outros assuntos, ainda não está esgotado. Temos muita coisa a falar sobre ele. O que nós vemos que existe muitas dificuldades de entendimento por parte de alguns. Por isso que é necessário a cada dia nós se empenhar, se dedicar aos estudos, às pesquisas, fazendo isso sem esquecer da oração. Não se estuda a palavra de Deus sem oração. A oração, ela nos aproxima de Deus e nos faz entender aquilo que Deus está a falar por meio de sua palavra. É por meio da oração que o Espírito Santo, ele ajuda-nos a entender as coisas de Deus que estão reveladas em sua palavra. Posso dizer, ao lado de cá, ou do lado de cá, está Deus instruindo a todos nós, para que possam aprender tudo aquilo que Ele, Deus, quis que o ser humano soubesse, ou saibam, aprendesse ou aprendam, como fato de que Deus quer que todos nós chegamos ao entendimento. Isso foi escrito, foi deixado escrito em sua palavra, ficando assim relatado, revelado e exposto para todos nós. Então do lado de cá está Deus, por meio de sua palavra, procurando instruir a todos os homens, para que todos os homens aprendam, venham a aprender aquilo que ele quis que os homens soubessem, que o ser humano soubesse a respeito dele, a respeito de si mesmo e a respeito do ser humano. Então assim, quando o ser humano, quando as pessoas aprendem, eles irão entender, saber quais seus compromissos para consigo, para com Deus e para com o seu semelhante. Se Deus deseja que o ser humano seja ciente, apesar da vastidão do assunto, fica evidente que o seu agrado, que é do seu agrado, que conheçam e entendam a sua vontade, como realmente isso está revelado em sua palavra na Bíblia Sagrada, para com as gerações passadas, para conosco, homens, pessoas do presente. Então, se Deus deixou escrito, registrado em sua palavra, isso revela-nos, aqui está evidente que é do seu agrado, que é do seu querer, que o ser humano tome conhecimento, aprendam, saibam daquilo que Deus quer que eles saibam. Mas também é evidente que a grande massa humana enfrenta uma certa dificuldade de compreensão por vários motivos, sem falar da insistência que eventualmente existe certos indivíduos que se disponibilizam a falar, mas de uma forma sutil e tendenciosa. É preciso também todos nós termos esse cuidado, porque sendo que todos nós temos o desejo de aprender, mas eis aí a questão de quem aprender. Que fonte nós vamos consultar? Onde que está a fonte que vai nos oferecer, nos proporcionar o conhecimento que nós estamos precisando ter? Então nós vemos que a humanidade, a sociedade, a grande massa humana enfrenta uma certa dificuldade de compreensão com respeito às coisas de Deus que está revelada em sua palavra. Mas também nós vemos que isso requer de nós muita insistência,
para nós chegarmos ao tal ponto de compreensão aquilo que está dito em sua palavra. E nós vemos também no campo pedagógico, no campo do ensino, que muitos surgem de uma forma sutil, disponibilizando-nos certos estudos, ensinos, enfim, mas trazendo-nos de uma forma sutil e tendenciosa. Por isso que também nos coloca na margem de perigo. Por isso que temos que ter muita cautela naquilo e para aquilo que vamos estudar. Mediante isso, obviamente, se faz necessário, primeiro, uma análise propriamente dita para procurar conhecer o Evangelho e tudo o que se diz a seu respeito. Então, nem toda mensagem, em todo Evangelho que nós ouvimos alguém pregar, ensinar, ministrar, é o Evangelho de Jesus. Existe o Evangelho dos homens, mas o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, não é o Evangelho dos homens. Por isso que é necessário que todos nós façamos uma análise propriamente dita para nós podermos conhecer o que é o Evangelho e tudo o que fala ao seu respeito. Após haver essa compreensão, precisamos também fazer uma análise dessas palavras que são interligadas. Essas palavras que estão interligadas, precisamos analisar cada qual, entender a função de cada qual, ver qual o objetivo de cada qual, observar que rumo cada qual está tomando e qual o destino final de cada qual. Quais são essas palavras, pastor? Evangelho, evangelismo, evangelização e missão. Na proclamação das boas novas, merecem a nossa maior atenção. Por quê? Para entender aquela, é óbvio, necessário primeiro entender essa. Então, para eu entender, para nós entender a palavra evangelismo, eu sou obrigado a entender o que é o Evangelho. Para eu entender a palavra, o que é missão, ou seja, o que é evangelização, eu não vou conseguir entender se eu não entender o que é o Evangelho. Então essas palavras estão interligadas e nos obriga a nós entendermos cada qual, para não fazermos confusão, não misturar cada palavra que está na sua devida ação. O Evangelho é justamente por esse fato que ouvimos tantas dissertações que não condiz com a palavra de Deus. Sabe por quê? Não sabe? Isso acontece, infelizmente, por muitos motivos, e às vezes o ministério da igreja não oferece o devido ensinamento. É sabido que existem alguns que não entendem o que o primeiro passo é estudar, se preparar e após isso transmitir o que aprendeu. Por que é que nós vemos diariamente, a todo instante, tantos pregadores, mestres, tantos evangelhos sendo anunciado, sendo pregado, e de qualquer forma se prega um evangelho que não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Jesus. Isso acontece muitas vezes porque o próprio ministério não tem a intenção de buscar o conhecimento para oferecer aos seus obreiros, e esses obreiros assim por fim transmitir aquilo que recebeu. Então por isso que pesa sobre o ministério a incumbência de ele transmitir conhecimento aos seus liderados.
Sabemos que no mundo secular é assim. Alguém hoje que atua na medicina, antes estudou, se preparou para isso. Se há outro que quer trabalhar com direito, também vai estudar. Existem aqueles que entendem que a sua área vai ser o ensino, então vai fazer pedagogia. Isso é natural acontecer no mundo. Então, observamos que ninguém vai para diante de um público fazer aquilo que ele não aprendeu, que ele não se preparou para isso. Então, aqueles que querem ser médicos, trabalhar na medicina, eles vão fazer medicina. Aqueles que têm a tendência, que desejam trabalhar, ser um professor, eles vão estudar, vão se preparar para isso. E para conosco, que somos servos, obreiros de Deus, como que temos que proceder, temos que fazer? Não é aceitável alguém que queira falar sendo que ele não aprendeu. Quem não aprendeu não está na condição de falar, de ensinar. Por isso que pesa sobre nós o dever de estudar, se capacitar, aprender para depois ensinar. Sabemos que no mundo ninguém faz isso. E quando alguém tenta fazer isso, transmitir aquilo que não sabe, logo, ele é barrado, ele é descaracterizado e todos sabem que isso não compete a ele fazer. Então, eis aqui uma pergunta: por que é que para pregar o evangelho muitos não querem estudar? Se aí fora no mundo secular não vemos ninguém querendo fazer as coisas sem o conhecimento apropriado, por que é que alguém quer assumir um púlpito, a tribuna, e quer pregar, quer ensinar, sendo que ele não estudou, sendo que ele não se preparou, sendo que ele não se organizou naquilo que compete a ele, para lhe dar condição para que ele pudesse assim abrir a boca e levar o conhecimento, o evangelho sadio, verdadeiro, àqueles que precisam. Primeiro, aqueles que querem fazer, que entendam, precisamos antes se prepararem para isso. Segundo, as pessoas não aceitam, não recebem nada de quem não for qualificado para tal. Ou não é verdade isso? Pois bem, nós temos que aceitar pessoas nos púlpitos falando daquilo que nem elas mesmas sabem o que está falando. Então, raciocina comigo, pensa comigo. Se nós queremos falar, se nós entendemos que Deus nos chamou para sermos ensinadores, pregadores, enfim, nós deveremos partir para buscar o conhecimento, estudar e se preparar para poder assim exercer esse ofício que Deus tem para nós. Precisamos aprender, porque a pregação, o ensino é resultado dos estudos, resultado das pesquisas, resultado de uma dedicação que alguém se dedicou para depois poder se levantar, ficar de pé e ensinar. Então, as pessoas não aceitam, ninguém quer ouvir. Por exemplo, eu não quero ser atendido por uma pessoa que se apresenta como um médico, sendo que ele não fez faculdade, não se preparou para aquilo. Quem vai em um consultório, em um escritório de um advogado e sabe que aquela pessoa não é advogado e está lá? Ninguém quer ser atendido porque essa pessoa não está na condição de poder nos atender naquilo que nós precisamos. E por que nós temos que aceitar em nossos púlpitos alguém que queira falar, sendo que essa pessoa nem sabe aquilo que elas estão querendo falar? Por isso que é preciso que haja primeiramente o estudo,
a preparação bíblica e teológica para que assim depois possamos assumir nossa posição e aí transmitir aquilo que Deus nos mandou e transmitir com veracidade e com verdade. A pregação é o resultado do estudo, é a manifestação do conhecimento. Então a pregação é o resultado daquilo que eu estudei e é a manifestação do conhecimento que eu adquiri. Então, para mim pregar o Evangelho, eu preciso saber o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que vem a ser, o que significa esta palavra na prática? Qual que é a ação desta palavra? Recomendação do apóstolo Paulo, disse Paulo a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui está o apóstolo Paulo escrevendo a sua segunda epístola, direcionando ela ao seu filho na fé, Timóteo. E ele disse: ô Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Isso aqui pesa sobre nós muito, pesa sobre aqueles que se dizem que é obreiro, outros que foram até mesmo consagrados pelo ministério, mas é preciso entender que se faz necessário haver conhecimento, para depois de adquirir o conhecimento, dirigir-se a um público para falar daquilo que sabe com respeito à vontade, ao querer de Deus. Somos proibidos a fazer a obra de Deus relaxadamente, sem o conhecimento, ou possuindo conhecimento, mas mesmo assim fazendo desordenadamente. Jeremias 48:10 diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente. Também querer fazer a obra sem o conhecimento é fazer de uma forma fraudulosamente. Então nós somos proibidos por Deus querer fazer a obra de Deus sem termos o conhecimento daquilo que é fazer a obra de Deus. Fraudulosamente é relaxadamente. Isso envolve todos os sentidos, inclusive na busca de conhecimento. Relaxamento em busca de conhecer. Isso não é correto para o salvo fazer. Ser anunciador pirata. Ser um anunciador daquilo que ele mesmo não sabe, não entende o que quer transmitir. Então é preciso que nós tomamos para nós o conselho que Paulo deu a Timóteo, procurando nos apresentar, procurando nos sermos obreiro aprovado, procurando nos apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro, uma obreira que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Muitas vezes o pregador convida a igreja para ler um texto bíblico e ele fala o texto, a igreja, a maioria fica sem saber onde está esse texto. Vamos ler o Evangelho de João, o pessoal fica lá em Gênesis procurando. Sabe o que é isso? É pessoas que não têm intimidade com a leitura, não sabem nem onde se localiza os livros bíblicos. Como é que podemos querer falar para os outros assim? Observamos que aqueles que são torcedores, eles conhecem o seu time, conhecem os treinadores, conhecem cada jogador, cada posição que eles exercem. Aqueles que são apreciadores das novelas, eles conhecem, sabem o dia que começou, o dia que vai terminar, sabem cada personagem, seus nomes, o que é que eles fazem, que representa naquela novela, enfim, é assim que acontece. E conosco que somos crentes em Cristo, somos anunciadores do Evangelho, e daí?
Como é que vamos fazer? Vamos ser um pregador, um anunciador pirata? Vamos ser obreiros piratas que não somos verdadeiros? Pois bem, Evangelho. Analisando cada palavra, entendemos que as mesmas se definem e se aplicam à missão máxima da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, conforme o Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, capítulo 16 e versículo 15. É um texto que todos conhecem, tem decorado, tem suas mentes decoradas. É um texto por demais conhecido, que diz, portanto, e disse-lhes, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Primeiramente, ele instruiu aqueles que iam, depois dele saber, ver que ele já havia aprendido, agora disse, portanto, ide. Agora é o momento, agora é a hora. Vocês já aprenderam, sabem o que é, quem eu sou, sabem o que eu vim fazer, sabem qual é a minha finalidade aqui na terra. Então vão e dirijam-se às multidões e pregue, e vá todo mundo, e o conteúdo que vocês vão falar é o Evangelho. Mas vamos avante, só entenderemos a importância da evangelização e da missão se primeiro soubermos o que significa o Evangelho. Só é possível entender o que é o Evangelho quando passa pelo evangelismo, para depois estar apto para fazer a evangelização, que na verdade é nada mais, nada menos a prática da missão. Então, para nós entendermos a importância que tem a evangelização e a missão, primeiramente devemos saber o que significa o Evangelho. E assim só é possível nós entender o que é o Evangelho quando nós passamos pelo evangelismo, para depois de passarmos pelo evangelismo, nós se tornamos aptos para fazer então o segundo passo, ou primeiro passo, que é a evangelização. E quando aprendemos o significado da palavra, e da ação do Evangelho, no sentido mais simples, o Evangelho é definido como boas novas de salvação em Cristo. Noutras palavras, Evangelho é o conteúdo da revelação de Deus em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador de todas as criaturas que nele creem e o aceitam